Pais amados, mais uma palavra para o meu e o seu coração. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda a criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Eita, amados! Aqui nós vamos agora traçar algumas palavras para que nós possamos falar sobre a evidência do falso ensino, ou seja, a apostasia do fim dos tempos. Ela está sendo antecipada pela visão e pela obra do Espírito Santo, quando o Espírito Santo estava soprando para Paulo para que ele escrevesse essas palavras para nós. A maior parte do restante de 1 Timóteo é dedicada ao aconselhamento sobre a conduta que o jovem cooperador deveria ter em seu ministério. O conselho do apóstolo é voltado contra as bases do falso ensino e as práticas errôneas de hereges, de homens que não andavam segundo a vontade de Deus. Essa turma que estava em Éfeso. Paulo ele desenvolve o tema baseando-se nas ordens expressas do capítulo 1. Primeiro ele examina, os erros dos falsos mestres, instruindo então Timóteo acerca de seu papel em Éfeso. Em primeiro lugar, ele diz que o surgimento desses falsos mestres não deveria trazer qualquer surpresa, porque o Espírito preveniu claramente. Amados, quando você vê uma situação dessa, o Espírito Santo já estava antecipando para Paulo, e Paulo passando para o jovem pastor Timóteo, dizendo, olha, o Espírito Santo já previu isso claramente. Então não fiquem surpresos não, sobre estes que estão vindo aí. Em segundo lugar, indica que a verdadeira fonte do ensino desses hereges é demoníaca. Demoníaca. Amados, qualquer erro que você vê na ministração da palavra de Deus, estrutural. Quando eu falo erro, é estrutural. Não é um erro que a pessoa está pregando e fala algo e aí ele se confunde muitas vezes. Isso acontece. Mas quando é um erro estrutural, e você vê que a pessoa está fugindo da ortodoxia e da ortopraxia cristã, aí você tem que observar que isso é doutrina de demônio. O Espírito Santo também já tinha falado. E em terceiro lugar, olha, especificamente, particular, seus erros, ele vai tocando ali, explicando as razões pelas quais estão errados. Nós temos que abrir os olhos para que nós não venhamos a cair nessa situação. Nós temos que entender, compreender que Deus está trabalhando de uma forma que essas pessoas possam ser desmascaradas. Então vamos lá. O Espírito Santo, por meio do dom da profecia, indicou o aparecimento de tal apostasia antes que acontecesse. Paulo os vê como se estivesse aparecendo nos últimos tempos, como a situação presente em Éfeso, ou seja, nos tempos presentes. A igreja reconheceu a vinda do Espírito como o início do final dos tempos. Então nós temos que entender uma coisa.
o próprio Paulo creu e fez parte de uma tradição que acreditava que o final dos tempos seria acompanhada por um período de intensa maldade. Amados, ele escreveu isso lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao versículo 12. Depois você lê com toda a tranquilidade em casa. Inclusive pela apostasia de alguns dentre o povo de Deus. Deste modo, a cena presente era para Paulo a clara evidência de estar vivendo no final dos tempos. Aí você me diz, uai, mas já se passaram 2000 anos. É o final do tempo para aquela geração. Aquela igreja estava no final dos tempos. Como nós hoje estamos no final dos tempos. Amados, existe algo para nós que chama-se Cronos. Nós temos uma data de validade. Então, quando chegar o final da tua data de validade, é o final dos tempos para a tua existencialidade. Então, nós temos que entender que nós temos que cuidar da igreja presente, observando ela como se ela estivesse no final dos tempos, para que nós possamos resguardar a igreja de ensinos demoníacos. Ensinos demoníacos. Porque aí é a fonte, a verdadeira fonte do ensino dos hereges. É algo demoníaco. Então nós precisamos entender. E isso não é surpresa para nós. Paulo rotula perfeitamente e cabalmente, de uma forma profunda, tal erro como um erro demoníaco. E a atividade de seus oponentes como inspiradas por Satanás. E Paulo, ele fala algo fantástico. Ele diz assim, na frase que ele fala: dando ouvidos a espíritos e enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia, preste bem atenção, hipocrisia de homens que falam mentiras. Amados, a pior coisa do mundo é um obreiro hipócrita. Aquele obreiro bajulador, enganador, mentiroso. Por quê? Porque ele está ali, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Ele é um homem hipócrita. Hipócrita. Se nós formos trabalhar a estrutura da linguagem desta palavra, ela é fantástica. A etimologia, amado, da palavra hipócrita. Quando você vê essas pessoas vivendo desta maneira, isso nos leva a tomar algumas, vamos dizer assim, cuidados. Nós temos que tomar cuidado. Eita, mas rapaz, como é que pode? Olha só. Amados, nós temos que estar um pouco assim, pensando naquilo que Deus pode fazer através de homens que falam a verdade, porque Satanás está trabalhando dioturnamente contra a igreja do Senhor com homens que falam mentira, enganos. Então nós temos que pedir ao Senhor que nos ajude, para que nós possamos viver de uma maneira diferenciada. Eu imagino que pessoas, seres humanos, que vivem dessa forma, não estão vivendo segundo a vontade de Deus, como deixa bem claro a palavra de Deus. Esses tais ensinos mostram que vem de pessoas que são exteriormente falsas. É um engano. E que estão se declarando fatos que não são verdadeiros. Tem cauterizado a sua própria consciência. Eles acreditam que estão fazendo a verdade. O verbo mostra para nós aí, agora, que o próprio Satanás é o pai deles e está cuidando deles. Eu quero te dizer uma coisa. A cada dia que passa, vamos entender que nós precisamos compreender a malignidade, a maldade que está no seio e no coração e na mente dessas pessoas. Então, amados,
eu quero te dizer uma coisa. É sério. É muito sério. E como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos que combater o bom combate com a palavra de Deus. Então, meu amado, Deus te abençoe, Deus te dê um dia de paz, que a boa mão do Senhor esteja sobre sua vida. E que nós possamos entender que existe um falso ensino que vai entrando dentro da casa de Deus, da forma sutil, por homens enganadores, homens que vão de mal a pior, porque estão vivendo da forma que eles amam. Porque eles ouvem doutrinas de demônios, são homens hipócritas e que falam mentiras. Aqui, se você observar, estão dando ouvido, estão ouvindo espíritos enganadores. Amados, espíritos enganadores estão sendo enganados. Doutrinas de demônio são hipócritas e falam mentiras. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha a espada, a palavra da verdade para te auxiliar no combate a esses demônios que estão dentro da casa de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. Pastor Enê Lima, Brasília, Distrito Federal.